Graças a Deus, meus irmãos. Então, sem mais demoras, vamos ao Salmo 16, que é o que toda a gente sabe que nós vamos estudar, não é isso? Quantos já leram o Salmo 16? Hoje? Esta semana? Vocês nunca me respondem, só alguns fazem assim. Muito bem. Vamos lê-lo então, meus amados. Vamos com toda a reverência ler a palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha vida, da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Vamos orar. Pai, nós estamos diante de Ti com temor e reverência. Senhor, e não estamos confiando de maneira alguma na nossa capacidade de compreendermos a Tua palavra, mas estamos todos inteiramente dependentes do Teu Espírito. Ele é que inspirou as Escrituras, Ele é o único capaz de iluminá-las aos nossos corações. Senhor, livra-nos de ouvir esta noite a Tua palavra apenas com os ouvidos e não com o coração. Quebra em nós toda a resistência, toda a tentativa de usar as Escrituras para os nossos propósitos, para confirmar as nossas preferências. Senhor, tira de nós toda a ilusão de que podemos nos aproximar de Ti sem arrependimento. Senhor, nós confessamos que muitas vezes buscamos em Ti apenas um refúgio temporário, quando devíamos encontrar em Ti o nosso maior prazer, o nosso bem supremo. Perdoa-nos por quantas vezes temos trocado a Tua glória por ídolos, segundo as nossas conveniências. Quantas vezes, Senhor, nós não nos deparamos a chamar a nossa ansiedade, o nosso medo de prudência. É verdade, Senhor. E a nossa desobediência de liberdade. Abre os nossos olhos para vermos a maravilha da Tua lei. Senhor, acerta, afina a nossa consciência pela verdade. Coloca Cristo diante de nós, não como um recurso religioso, mas como o Senhor ressuscitado. Diante de quem, como nós cantávamos, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará. Ele é Senhor. Que esta palavra nos confronte, nos humilhe, onde for necessário. Que ela possa nos consolar onde houver arrependimento verdadeiro. Que ela nos transforme para a glória do Teu nome. Senhor, faz de nós uma igreja, um povo que não apenas ouve, mas crê, obedece, persevera. O túmulo está vazio. O trono está ocupado. Jesus reina.
Tudo isto nós oramos, agradecidos, confiados na justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos podemos dizer amém. Podemos ficar sentados, meus queridos. Talvez um bom título era Seguros na Vida e na Morte, não é? Com este salmo nós conseguimos perceber e entender como Deus é suficiente e como o Levi bem nos ensinava no domingo, suficiente não como na escola, que é aquela nota que ficávamos tristes, aqueles que já não andam na escola e aqueles que ainda andam ainda ficam tristes, mas suficiente como aquele que basta, chega, plenitude. Este salmo, irmãos, é um salmo chamado messiânico. É um salmo de confiança em Deus. O título dele no original é, não sei se pronuncia assim, mas é Miktam. Fala de uma escrita preciosa. Há quem diga que este salmo era escrito com letras a ouro, para permanecer, algo que permanece, algo de extrema importância. Era feito para permanecer. Vocês entendem? Muito importante. É verdade que este salmo nasce da experiência, da vida do rei Davi. Mas, como nós já ouvimos hoje ler em Atos 2, ele excede, ele ultrapassa, ele vai para além da vida de Davi. Ele mostra-nos o seu cumprimento em Cristo. Claro que toda a palavra fala acerca de Cristo, mas este salmo é referente muito mais a Cristo do que a Davi, ou cumpre-se nos dois, vocês entendem? Amém? Vemos isso em Atos 2, em Atos 13, são referências no Novo Testamento, tanto Pedro como Paulo fala-nos disso. Versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Aqui este guarda-me é o guardar da aliança. Deus guarda aqueles que são seus, aqueles que temem o seu nome. Se vocês forem a Deuteronômio, no capítulo 7, vão ir rapidamente comigo a Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9, diz-nos assim: saberás, pois, que o Senhor... Nós lembramos bem este versículo, não é? Do nosso retiro, quando nós estudámos acerca de, não é? Do quê? Fidelidade de Deus, não é? Ele é o Deus, não é? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Amém? Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Fala-nos que Davi corria, se refugiava para o abrigo, para o refúgio. Amém? O Salmo 46, nós conhecemos-lo bem, muitas vezes o lemos, Salmo 46, versículo 1. Diz-nos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, não é? Nas tribulações. O Salmo 57, um pouco mais à frente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Provérbios 18. Versículo 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, à qual o justo se acolhe e está seguro. Deus
é o nosso refúgio. Ele é um Deus que guarda, que protege. Conseguimos perceber isso, meus amados? E Davi está-nos a dizer isso. Por exemplo, em Hebreus, no Novo Testamento também, nós somos lembrados disso. Hebreus, capítulo 6, 17 até ao 20 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é o nosso refúgio, ele é a nossa segurança. Nós estamos protegidos. Vocês entendem? Este Deus, não é, da aliança, este Deus que fez uma aliança connosco, é um Deus que não só nos chamou, mas ele nos protege. Lembram-se lá em João 10, muitas vezes eu falo deste versículo, mas é importante, João 10, talvez 2 versículos, 28 e 29, diz-nos assim: disse Jesus, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Vocês entendem? É segurança, é refúgio. Amém, meus amados? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Olha o que vai dizer. Finalmente, 3:1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Uau! Se Deus é o nosso refúgio, meus amados irmãos, nós corremos para Ele em primeiro lugar, ou quando já não temos mais nada, nós vamos a Ele? Como é que tu costumas fazer? Corres para Ele em primeiro... não é? É aí que tu vais, é aí que tu estás, ou esse é o último recurso? Se Ele é a nossa última opção, Ele não é o nosso refúgio. Ele é uma superstição que nós temos. Irmãos, entendem? Se a nossa vida funciona bem, independentemente de Deus, se nós vivemos à parte, vocês entendem? Não é que a gente não pense em Deus. É que nós não vivemos nele. Vocês entendem? Se nós vivemos uma independência, se nós estamos independentes de Deus e achamos que isso é maturidade, porque nós somos muito bons, nós estamos-nos a enganar a nós mesmos. Amém? Se nós conseguimos pecar sem sequer sentir que pecamos, ou isso não nos faz nada, sem sentir peso, isso não é liberdade, irmãos. Isso é dureza de coração. Não entendem? Isso é dureza de coração. O refúgio não é um lugar que nós visitamos, é onde nós moramos. Sim ou não? Quando a gente chega a casa, olha, isto é o meu? Isto é o meu refúgio. Uau, já cheguei. Se o teu Deus é o Deus só do domingo, Ele não é o teu refúgio. Isso não passa de uma agenda qualquer religiosa que tu arranjaste e ao domingo tu vais, tipo, à missa. Os irmãos estão a entender? Não é isso que Davi diz. Não é essa a questão de Davi. Vocês entendem? O que nós fazemos instintivamente, por instinto, vocês entendem? Quando nós estamos a ser ameaçados, quando nós estamos
a passar por situações, quando nós estamos no nosso dia a dia, aquilo que nós agimos por instinto, isso revela quem é o nosso Deus. Nós estamos em Deus, nós corremos para Deus ou nós queremos controlar? Nós buscamos a Deus, estamos nele, corremos para Ele, Ele é o nosso refúgio, vocês entendem? Nele nós estamos protegidos, estamos seguros, ou nós procuramos a aprovação dos outros? Os irmãos entendem? Ele é a nossa segurança ou é a conta no banco? O dinheiro? Vocês entendem? O que é que nos protege? O que é que de verdade nós estamos seguros? Vocês entendem? Ou o prazer? Sei lá. Alguém dizia, se a nossa fé só aparece no tempo de crise, nós não estamos a viver no refúgio. Nós fazemos visitas ocasionais a Deus. Se a nossa vida funciona bem sem oração, ou pouca, sem palavra, sem dependência de Deus, então Ele não é o nosso refúgio. Ele é só um acessório religioso que nós temos nos nossos tempos mais difíceis e nos tempos de crise. Irmãos, estão a entender? Não é isso que Davi nos está a dizer no versículo 1. Davi diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Tu és o meu refúgio. Não tenho outra coisa. Ele vai dizer, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus é o bem ou Deus é apenas um meio para tu alcançares o que tu achas que é bem, que é bom? Faz diferença, não faz? Há aqui uma confissão dupla de Davi. Ele diz, digo ao Senhor, o que é este Senhor? O Yahvé, o eu sou, vocês entendem? Esta palavra Senhor aqui é isso, não é? É o Deus da aliança. Quando ele diz, tu és o meu Senhor, deixem-me encontrar aqui a palavra só para eu não... É o Adonai, vocês entendem? O Senhor, o soberano, não é? Aquele que reina, aquele que é Senhor. Amém? Davi diz, eu pertenço ao Senhor e o meu maior bem não está fora dele. Digo ao Senhor. Quando ele fala deste nome do Yahvé, o nome do Senhor, o Deus fiel, como nós lemos, vocês entendem? O Deus da aliança, o Deus do pacto. É o Deus que libertou Israel, que fez a aliança com o povo no Sinai, que sustenta as promessas. Davi não começa com um sentimento, vocês entendem? Com uma emoção. Davi começa com Deus. E como Deus é, vocês entendem? Amém? Quando Deus fala com Moisés e ele diz para dizer o nome dele ao povo, o que ele diz? Diz ao povo que eu sou. Isso é o nome dele, não é? O Yahvé é esse, eu sou. Amém? E esse eu sou também é o Deus soberano, o Deus que governa, o Senhor. Amém? Êxodo 3, 14 e 15, o nome revelado. Deuteronômio 7, 9, nós já lemos, o Deus fiel, o Deus da aliança. Salmo 103, 17 e 18 fala-nos de misericórdia para com os que guardam. Como nós bem sabemos, irmãos, fé não é fé na fé. Vocês entendem? É fé neste Deus específico, que se revelou e exige exclusividade. Amém?
Tu és o meu Senhor. Diz Davi, tu és o meu Senhor. Não és o meu parceiro, não és o meu sócio, és o meu Senhor. Amém? Senhor, mestre, o soberano. Davi junta os dois. Isso é importante. A aliança que Deus fez com o povo, com o seu povo, nunca foi uma aliança tipo Deus está para me servir. Vocês entendem? Nunca foi isso. Vocês entendem? Deus está para... É verdade que Ele nos protege, vocês entendem? É verdade que Ele cuida de nós, mas Deus não está para nos servir. Essa não foi a aliança que Deus fez connosco, para Deus nos servir. Não. A aliança que Deus fez connosco foi dizer-nos que nós somos dele e Ele reina, Ele é Senhor. Vocês entendem? Eu sou o Senhor vosso Deus, não é? O que é que Ele disse a Abraão? Agora anda na minha presença e ser perfeito, e ser íntegro. Amém? Então nós somos dele e Ele reina. Não somos nós que reinamos, é Ele que reina. É Ele que é o Senhor. Amém? Jesus vai dizer em Lucas 6, por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Vocês entendem? Como nós já lemos hoje, o Dani já nos leu, no versículo 36 de Atos 2. Deus o fez Senhor e... Às vezes nós ouvimos, bom, tu já tens Jesus como teu Salvador, agora só precisas de fazer que Ele seja o teu Senhor. Não somos nós que fazemos Jesus Senhor. Deus o fez Senhor. Ele é Senhor. Amém? Quer tu acredites, quer não, quer tu obedeças, quer não, Ele é Senhor. E vais perceber isso. Se não perceberes isto por revelação, vais perceber isso lá na eternidade, lá mais adiante, no dia do juízo. Vais perceber que Ele é Senhor. Amém, meus amados? Confessarmos que Ele é Senhor, irmãos, não é um adjetivo tipo carinhoso, tipo emocional, que nós dizemos, oh Senhor. Não, irmão. É uma confissão de quem se rende. Não sei se percebemos. Percebes? Amém? Não é, ai Senhor, e cantamos Senhor, e Senhor, e Senhor, e parece às vezes poético, não é? Parece às vezes uma coisa emocional. Não é isso, não é isso. Carinhoso, não é? Não é isso, irmãos. É uma confissão de quem se rendeu a Ele. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve, ele vai dizer, ninguém, a não ser que ele seja inspirado pelo Espírito Santo, dirá que ele é. Ninguém pode dizer que ele é Senhor a não ser pelo Espírito. Quer dizer, pode dizer, mas esse dizer é só dizer. Vocês entendem? É o que Jesus disse a eles. Vocês chamam-me Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando. Outro bem não possuo além de ti. Vocês conseguem captar aqui o peso desta frase? Não possuo outro bem além de ti. Davi mostra-nos Deus como o nosso maior bem, como o bem supremo. Davi aqui considera Deus como o seu tesouro mais valioso, como o seu bem maior. Aquele sem o qual ele não conseguiria viver. Davi não está a dizer, bem, Deus é o maior bem entre muitas coisas que eu tenho, Deus é o maior. Não. O que Davi está a dizer é, fora de Deus, sem Deus, não há nada de bem, não há nada de bom para mim. Amém? Tu queres coisas ou queres a Deus? Certo? Amém? Deus não nos deu coisas. Deus deu-nos o seu Filho, e dando-nos o seu Filho, deu-nos a Jesus, e com Ele, todas as coisas. Amém? Amém? Isto é uma linguagem de contentamento, de satisfação, de plenitude, de adoração. Deus é o meu bem maior. Amém?
Salmo 73. Quem mais, Salmo 73, 25 e 26, quem mais tenho eu no céu? O que é que te fascina no céu? Não haver pecado ou estar lá Deus? Não é? Que mais tenho eu no céu? O que é que eu tenho mais no céu? Não há outra em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Lamentações 3:24 diz que o Senhor é a minha porção. Salmo 63 diz, 63:3 diz, a tua graça é melhor do que a vida. Paulo, na carta aos Filipenses, eu vou ser rápido, porque senão não... Vocês entendem? Capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz, considere tudo como perda, como esterco, como refúgio, por causa de Cristo. Colossenses 3, Cristo é a nossa vida. Hebreus 11, 24 a 26 vai dizer que Moisés preferiu Cristo aos tesouros do Egito, preferiu ser maltratado. Já viu Moisés? Moisés tinha tudo. Egito era o maior, não havia nada maior, não havia nada com maior riqueza, com tudo que era o Egito, irmãos. E ele troca. Ele era filho de Faraó. Ele era filho da filha de Faraó. A filha de Faraó adotou. E ele trocou isso tudo para ser maltratado. Porquê? Porque ele viu o invisível. Ele preferiu Cristo do que isso. O bem maior. Irmãos, todos estes versículos que eu deixei com vocês mostram-nos que Deus não é um meio para nós alcançarmos um bem. Ele é o próprio bem. Ele é que é bom. Há bem, meus amados? É isso. O Senhor, o que é que Davi vai dizer? Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão somente a ti. Amém? Davi não está a negar que há coisas boas. Não, Davi não está a negar que ter família é bom, que termos o que comer é bom, ou seja, que termos uma casa. Não, ele não está a negar isso. Ele está a dizer é que nada pode competir com Deus. Ter dons é bom, devemos recebê-los com gratidão, mas nós não dependemos deles para a vida. Vocês entendem? E nós dependemos de Deus para a vida. Amém? Se nós não captamos o versículo 2, irmãos, o resto do salmo a gente não vai apanhar. Eu gostava que tu percebesses isso. O resto vira um discurso. Deus é o bem maior. Amém? Jesus mostrou-nos isso de uma forma perfeita. É por isso que este salmo é um salmo messiânico. O Pai para Jesus era tudo. Jesus disse que o seu alimento, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O meu Pai é o bem maior. Não é? Ele viveu para a glória, não é? João 17:4. A glória do Pai era o alvo de Jesus. E por causa dele nós podemos também dizer o mesmo, meus amados irmãos. Porque nós estamos nele. Não por causa da nossa força moral, porque nós somos melhores que os outros, somos muito bons. Não, é porque tu e eu fomos unidos a ele. Não é? Quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós e Cristo somos um. Amém? Então nós podemos trazer isso para nós. João 17, Cristo busca a glória do Pai. Hebreus 12:2, não é? Ele diz que pela alegria que lhe estava proposta, qual a alegria? De agradar ao Pai, ele desprezou a vergonha, a afronta. Colossenses 3:3 diz que a nossa vida está escondida
com Cristo. Em Deus, nós estamos unidos a eles. Meus amados, se Deus é apenas útil, Ele não é adorado. Não sei se percebeste isso. Percebes isso? Bom, dá jeito de ter Deus. Não é isso. Se é isso, Ele não é adorado. Tu não o adoras. Tu não tens um Deus. Tu tens uma ferramenta para alcançar as coisas. Amém? Amém, meus amados? O que tu chamas de bom, de bem, sabes quando é que aparece? Quando Deus diz não. Se o não de Deus te destrói, não era Deus que era o teu bem. Amém? Amém? Não era Deus. Era o teu plano, era o que tu querias, era o que tu desejavas. Não era Deus. Amém? A gente não aguenta um não de Deus, fica de rastos. Isso não é Deus o teu bem. Conseguimos apanhar? Conseguimos, manos? Este salmo é por isso que eu não sei se hoje vou. Tu e eu não podemos continuar a dizer tu és o Senhor da minha vida se nós governamos a nossa própria vida. Não é? Se nós perdemos a aprovação dos outros, vocês entendem? Pai, mãe, amigos, irmãos, vocês entendem? Se a gente perde a aprovação dos outros e ficamos, não sabemos o que fazer, então é a aprovação que é o nosso Deus, que é o nosso maior bem, que é o nosso maior tesouro. Vocês, meus irmãos, entendem? Se nós perdemos conforto, algum conforto que temos, se Deus decide tirar-nos, não é? E a gente perde o conforto que nós temos e a gente fica, uau, então isso não é Ele. Ele não é o nosso maior bem. E quando tu perdes o controle? Quando não és tu que consegues controlar tudo, como é que tu ficas? Não é? Quantos já perceberam que nós gostamos de controlar? E quando nós não controlamos, ai. Então talvez o controle é o nosso maior bem e não Ele. É por isso que muitas vezes Ele leva-nos a nós perdermos o controle. A nós não conseguimos controlar todas as coisas que nós queríamos controlar. Não é? Tudo, porque nós queremos controlar tudo. E às vezes a gente não controla. E achamos que nós não controlamos que está tudo descontrolado. Não, às vezes é só Ele controlando o que a gente já descontrolou com o nosso controle. Amém? Há uns bons anos atrás, falei alguma coisa sobre isso e eu disse-vos que a ordem de Deus para nós, que vivemos na desordem, parece que é desordem, afinal é ordem. Mas nós achamos que é uma desordem, porque nós temos tudo na nossa ordem. E quando Deus vem e coloca na ordem dele, parece que ficou tudo numa desordem. Não, é a ordem dele. É Ele que está no controle. Só para quem vive em desordem, a ordem dele parece desordem. Não é? É isso, meus amados. O Salmo 16 chama isto que nós fazemos, sabem do quê? Bastante claro. Troca. Nós trocamos Deus por essas coisas. Não é? Isso é troca. E não devemos trocar, pois não? Davi diz,
Deus, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Tu és o meu Senhor, és tu quem reina. Tu és o meu maior bem, não há nada. Versículo 3. O que é que diz? Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Amar a Deus sem amar o povo de Deus é ficção. Não é cristianismo. Amém? Deus tem um povo seu. Não são gente, uma elite, vocês entendem? São os que Ele escolheu. Amém? Percebes? Não é uma elite, não é? Não, são os que Ele escolheu. Às vezes gente simples, às vezes gente demasiado atrapalhada para a nossa inteligência, que nós somos muito bons. Mas são os dele, os que Ele escolheu. Amém? A alegria de Davi, o gozo de Davi, o prazer de Davi, está ligado ao povo da aliança. Vocês entendem? Ao povo que Deus tinha escolhido. Amém? Salmo 119. Versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém? Amém? Pois vocês podem ver Malaquias 3,16, mas quando nós estudamos Malaquias, lembram-se, há um memorial, né, que Deus ouve aqueles que são dele, né, e escreve um memorial acerca deles. Deus tem o seu povo. Amém? E quem é do seu povo, ama o seu povo. No Novo Testamento nós temos uma visão maior, mais clara, 1 de João. Capítulo 3. Versículo 14. Ai, ai. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como é que nós sabemos isso? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Vamos lá ser honestos. Antes de sermos habitados pelo Espírito, antes do Senhor transformar o nosso coração, antes de nascermos de novo, antes de sermos regenerados, gerados de novo pelo Espírito, a gente gostava da igreja. Desse pessoal, eu não gostava nada. Estava aqui, não gostava nada. Hã? Amém? E João, vocês sabem, né? Primeira carta de João é bué. Né? João está a fazer ali o teste todo, né? Nós sabemos que já passámos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama os irmãos, não é? Hebreus. Capítulo 10, versículo 24 e 25. O que é que diz? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Consideremos-nos uns aos outros. Amém, meus amados?
Dizer que se ama a Jesus, que se ama a Deus e que não se gosta da igreja, não ama a igreja, isso é uma heresia, irmãos. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca. Eu dizer que amo a Jesus ou amo a Deus de todo o meu coração e não amo vocês, isso é uma loucura. Que há uns anos ouvi de um pastor que ia num carro com outros pastores, alguns 4 ou 5 num carro, e ele dizia que tinha muita dificuldade em amar pessoas. Como é que pode ser pastor se não se ama pessoas? E como é que se pode ser pastor se não se ama o povo de Deus? Pode-se. Alguém que gosta de pregar, gosta de aparecer, gosta de se exibir, pode ser. Ama-se a ele próprio, quer protagonismo, não é? Quer destaque, mas não ama. Ainda não passou da morte para a vida. Pode pregar o melhor sermão, mas está morto. Amém? Está morto, irmãos. Está morto. Amém? Jesus morreu por um povo, por um corpo. Lembra-se de Jesus identificar quando ele está a perseguir, quando Jesus tem um encontro com Saulo, vocês entendem? Saulo, Saulo, porque me... Amém? Não é um indivíduo, não há indivíduos. Não há eus. E a igreja nem sequer é um conjunto de eus, é um nós. Não é eu mais o teu eu, aqui não há eus. O meu eu morreu. E o teu também. Agora não há eus. Nós somos um nós. Amém? Primeira pessoa no plural. Amém? Nós. Não há eu. Ah, mas eu. Não. Ah, é mas eu? Ah, então está bem. Ok, pronto, pode ser mas eu. Ah, mas eu ainda sou assim. Pois é isso mesmo, ainda é assim porque é mas eu. Se fosse um nós. Amém? Amém, meus amados? Somos um nós, um corpo. Versículo 4, vamos avançar rápido, digo eu. O que é que diz o versículo 4? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Meus amados, a idolatria sempre cobra juros. Quando tu fazes uma troca, não é algo que te aconteceu, é algo consciente. Ou não? Eu troco isto contigo. Tu dás-me uma coisa, né? E eu, imagina, troco. Tu sabes o que estás a fazer, não sabes? Não é uma coisa que nos aconteceu. Amém? É uma substituição consciente. Nós estamos a fazer uma troca. E diz que muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Isso é consciente. Idolatria, irmãos, é uma mudança de confiança, de quem em nós confiamos. Não é só de culto, percebes? Não é só os bonecos de madeira ou de louça, ou você percebe, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata. Não é só culto. É uma mudança de confiança. É tu confiares noutras coisas. Isso é idolatria. Pessoas que acham que é mudar de culto. Era católico, agora sou evangélico. Podes continuar um idólatra. Não é? Podes ter mudado de culto, mas não mudas em quem confias. Já continuas a confiar em ti, já continuas a confiar nos teus achos. Percebes isso que eu estou a dizer? É que serve mudar de culto. Podes cultuar numa igreja evangélica ou numa igreja católica ou num, sei lá, seja onde for. Não é uma questão de culto, é de confiança. Amém? Jeremias, capítulo 2. Versículos 11 a 13. Olha a pergunta de Deus.
houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Quer dizer, nações que têm deuses que não são deuses, já alguma nação fez isso? Trocou os seus deuses? Vocês entendem? É ou não é? Vocês não conhecem aquelas pessoas? Olha, eu sou católico, a minha avó era católica, o meu pai era católico, a minha mãe era católica, a gente era católica. Não muda. Não muda de Deus. Vocês entendem? É aquele ídolo que tem. Ok. Não muda. Mas às vezes, pessoal, na igreja, vocês entendem? Troca. Olha o que Deus vai dizer com o povo de Israel. Todavia, o meu povo, vocês entendem? O meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Quer dizer, espantai-vos disto, ó céus. Horrorizai-vos. Estou a ler, versículo 12. Ficai estupefactos, diz o Senhor. Pois 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram o quê? Cisternas rotas que não retêm a água. Não é? Incrível. Os ídolos, irmãos, sempre prometem salvação, mas nunca se sacrificam por ti. Eles exigem de ti, mas nunca se sacrificam por ti. Deixa-me definir-te assim, não temos mais tempo, tinha aqui mais. Deixa-me definir-te assim, o que é um ídolo? Um ídolo não é o que tu tens. O ídolo é uma coisa... Não. O ídolo é algo que tu não consegues perder, senão tu ficas completamente sem norte, sem vida, sem saber o que fazer. Percebes? Um ídolo não é aquilo que tu tens, é aquilo que tu não consegues perder. Não sei se faz sentido. Percebes isso? Deixa-me ver aqui. Desculpa, deixa-me só eu tentar encontrar aqui. Um ídolo não é apenas nós trocarmos de não é só nós trocarmos de religião, não é nós trocarmos de culto. Não é nós apenas acreditarmos noutro tipo de divindade, noutro Deus. É nós colocarmos a nossa confiança, o nosso amor, o nosso temor e a obediência que se devem ser só ao Deus verdadeiro, a outro Senhor. Ele diz, muitas serão as dores. Que repara que fala no plural. São muitas. Elas se multiplicam. Quer dizer que quando nós temos ídolos no nosso coração, eles cobram
Eles cobram de nós. E não cobram simplesmente uma coisa. Eles vão cobrando todos os dias. Vocês sabem como é que é pagar uma coisa a prestações? Estás sempre a pagar. O ídolo faz isso. O ídolo faz isso. Cuidado. Porquê é que é isso? Porque é algo finito querendo colocar-se no lugar do infinito. É uma coisa criada, inventada, querendo se colocar no lugar do Criador. É um Deus, vocês entendem? Com letra pequena, que pede tudo e não nos devolve nada. Isso é um ídolo. Êxodo 23, 13 diz: não se ouça da tua boca o nome de outros deuses. Deuteronômio 12, 29 a 31 diz para não imitar as práticas. Vocês entendem? Das nações, das outras nações, como eles cultuavam. Ou seja, havia muito. Davi está a tratar de uma coisa que existia na altura, que hoje em dia tem a tendência também de existir, que é o sincretismo. Sabe o que é? É as pessoas tirarem. Bom, eu não tenho religião nenhuma. Eu vou à católica e eu tiro o melhor da católica. Eu vou à evangélica e tiro o melhor da evangélica. Eu vou à Jeová e tiro o melhor da Jeová. Eu vou tirar o melhor de todas. Não, não é isso. 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 Lembras-te do primeiro livro de Reis? O que é que Elias vai fazer com o povo? O povo andava dividido entre Baal e Deus. Não é? E o que é que Elias vai dizer? Se Baal é Deus, sigam Baal. Se Deus é Deus, sigam. Não é? Percebem? E há gente que quer. Bom, eu não sei ainda bem de onde é que eu sou. Eu tiro daqui, eu tiro dali, eu ouço aqui, eu pesquiso lá. Vocês entendem? Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 6. Versículo 14 em diante, olha o que diz. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Ou que comunhão da luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união entre o crente com o incrédulo. E às vezes, meus amados, nós levamos isto, claro que também tem a ver com o namoro, com o casamento. Sim, mas não é disso que Paulo está aqui a tratar. Os irmãos entendem? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, o que é que diz? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Idolatria não é outra espiritualidade qualquer inocente, irmãos. Não. Paulo chama isso de comunhão com demónios. Quando o culto se desloca do Deus verdadeiro para qualquer outra coisa. Amém? Nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Claro, irmãos, a nossa linguagem diz o que é que nós somos leais. Amém? Amém, meus amados? Qual ai Nossa Senhora? Vocês estão a perceber ou não? Nossa linguagem diz isso. Ah, nossa, qual nossa? Vocês entendem?
Amém? A língua, não tomarei os nomes deles dos meus lábios. Na Bíblia, nome não é só uma etiqueta, uma coisa neutra. Não. Envolve identidade, autoridade, lealdade, invocação. Recusar tomar o nome não é só pronunciar palavras, é recusar. É invocação, é juramento, é identidade religiosa. Irmão, qual é a coisa? Não, irmão. Eu não me identifico com qualquer religião. Ainda que ela pareça, não me identifico, irmãos. Não. Alguém está a entender o que estamos a dizer ou não? Amém, meus amados. Normalização do culto falso. Vocês entendem? Coisas completamente carnais, quiçá até demoníacas, atribuindo ao Espírito Santo. Gente a fazer loucuras, fazer piruetas, saltos, cair para o chão, risadas. Isso é de loucos, meus amados irmãos. Como eu já vi isso, nem em casa, no quarto, em frente ao espelho, uma pessoa faz aquilo. Quanto mais em público. Não nos identificamos com essas coisas. Amém, meus amados? Não nos identificamos com isso. Êxodo 20, desculpem. Conheces os mandamentos ou não? Conheces? Lembras-te deles? Vamos relembrá-los. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, o quê? Zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém, meus amados? Judas 23 diz que até devemos odiar a roupa contaminada. Isto é uma linguagem forte. Vocês entendem? Meus amados, Davi entende que esta batalha pela adoração passa pela boca. E lembra-te de uma coisa. Aquilo que nós normalizamos com a nossa boca, mais dia menos dia, se torna prática. Percebes o que eu estou a dizer? Mais dia, menos dia. Se o teu Deus dá para trocar, ele nunca foi o Deus verdadeiro. Amém? Amém. Ninguém troca o que é o bem supremo por algo só porque é útil. Amém? Hoje vou aqui, amanhã vou ali, no outro dia vou não sei onde. Ninguém troca. Os irmãos entendem? Davi não está a dizer para abandonar os ídolos porque são maus. Davi está a dizer para abandonar porque custa caro seguir os ídolos. Alô? 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 Os irmãos estão a entender? É muito caro. Muitas dores. Muitas dores. Aqueles que trocam Deus por outros deuses. Amém? Porque o preço é alto, meus amados irmãos. O ídolo sempre acaba por espedaçar quem o abraça. Amém? Amém? Eu nem. Rebenta connosco.
Seja ele que ídolo for, até do meu eu. Eu gosto muito de mim, 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 muito de mim. Fico todo despedaçado. Porque o ídolo sempre espedaça quem o abraça. Amém? Amém? O ídolo é o meu filhinho, a minha filhinha, o meu marido, a minha casa, o meu carro, sei lá, qualquer coisa. O meu prazer, sei lá, qual é o... Tantos ídolos, não é? O ídolo sempre acaba por despedaçar, arrebentar com a pessoa que tanto o abraça e tanto o quer. Amém, meus amados? Davi diz muitas dores. Os ídolos modernos, os ídolos de hoje em dia, raramente têm um templo. Antigamente tinham templos, não é? Templo deste, templo, não é? Raramente têm templo. Sabe o que é que os ídolos de hoje em dia têm? Uma agenda. Para tu seguires. Onde é que tu gastas o teu tempo? Não é? O ídolo recebe o teu tempo, o teu dinheiro, a tua obsessão, o teu medo de perderes. E esse é o culto. Ele recebe esse culto. O sincretismo é a religião de hoje em dia, favorita do coração humano não regenerado. As pessoas dizem, eu quero Deus, mas eu também quero mais isto, mais aquilo, mais o outro, mais o outro. Ah, só a Bíblia? Não, Bíblia só não. É a Bíblia, mas é Jesus, sim, eu quero Jesus. Eu também amo Jesus, mas só Jesus não. Mais isto, mais aquilo, mais o outro. Davi diz, nem culto, nem linguagem, nem nenhuma aliança, nem nenhum... Nada, 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 nada. Jesus é o único que viveu de uma maneira perfeita. Este versículo 4. Ele nunca trocou o Pai. Ele nunca quis atalhos para não ir à cruz. Ele nunca quis glória sem cruz. Ele é o verdadeiro israelita. É ou não é? Onde Israel falhou, Cristo permaneceu. Amém, meus amados? Cristo nunca falhou. Cristo não apenas condena a nossa idolatria. Ele veio acabar com ela, ele veio quebrá-la. É por isso que a cruz expõe o ídolo supremo do nosso coração, do coração humano. Amém? Por isso que Deus nos quer levar lá, à cruz. Amém? Porque a cruz acaba com o nosso eu. Isso é muito difícil. Um coração não regenerado captar isso. A ressurreição prova que o nosso eu não salva ninguém. Ou não é verdade? Já viram que Jesus não passou? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Então tu, que salvavas os outros, que curavas os outros, que ressuscitavas os outros. Agora estás aí, salva-te. O eu. O eu. Mas Jesus, graças a Deus, não é? Ele permaneceu lá. Amém? E sabem o que aconteceu? Ele ressuscitou. O que é que Pedro disse? Esse que vocês mataram, por causa da vossa idolatria, do vosso eu, Deus o fez Senhor, Deus o ressuscitou. A ressurreição prova que o nosso eu não vale nada. Amém, meus amados irmãos? O nosso eu não salva ninguém, nem a nós mesmos. O Evangelho, meus amados irmãos, não é Deus ajudando-nos a nós administrarmos mais ou menos os nossos ídolos. Não, meus amados. É Deus em Cristo tirando-os do trono da nossa vida. Amém? Amém, meus amados?
Nós vamos ter que terminar, nós avançamos para a semana. Se Deus é apenas útil para ti, Ele não é quem tu adoras, como eu já vos disse. Tu não tens um Deus, tu tens uma ferramenta. Cada ídolo termina sempre a exigir mais e a entregar menos. Amém? Quem segue ídolos, quem troca Deus por ídolos, e há muitos, meus amados irmãos, acaba por perceber que ele tem sempre que entregar e dar mais, e fazer mais, e sacrificar-se mais, e mais e mais, e mais e mais. E recebe tão pouco por isso. Amém? Amém? Quantos de nós conseguimos perceber isso? Davi diz: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Para a semana a gente avança. Amém, meus amados? Amém? Vamos orar. Gostava de que ficasses só com esta pergunta. Deus é o teu refúgio? Ou algo que tu usas quando precisas? Amém? Devemos pensar nisso. Não te esqueças que o Cristo ressuscitado só aceita ser adorado, obedecido e proclamado. Amém? Este é o Cristo da Bíblia. Amém? Não é tipo aquelas coisas, né? Em nome de Jesus, vai, em nome de Jesus, termina. Não, não, não. Ele é, lembras-te? Senhor. Amém? Senhor. Vamos orar? Pai Santo e Justo, o que é que nós podemos fazer diante de Ti se não ficar em silêncio? Porque é isso mesmo, porque Tu és santo, santo, santo. Senhor, nós estamos conscientes que nesta noite, mais uma vez, a Tua Palavra nos sondou, percorreu o nosso interior. E ela sempre faz isso, ela faz isso de uma maneira tão profunda. Mais do que qualquer argumento humano, qualquer outro possa fazer, ou outra coisa qualquer. Senhor, nós reconhecemos que nós fomos confrontados pela Tua pessoa, pela Tua Palavra. Nós não fomos confrontados por opiniões, Senhor, mas pela verdade viva e eficaz, que é capaz de discernir os pensamentos, as intenções e os afetos do nosso coração. Senhor, temos que ser profundamente honestos diante de Ti. Precisamos confessar que muitas vezes o nosso coração já esteve dividido. É verdade que nós buscamos refúgio em Ti, mas apenas quando os nossos próprios recursos falharam. Em vez de encontrarmos em Ti o nosso bem maior, o nosso bem supremo em todo o tempo. É verdade, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos por demasiadas vezes termos tolerado
ídolos respeitáveis na nossa vida. Por nos termos conformado com uma fé confortável. Senhor, até por desejarmos mais o céu do que a Tua presença. E quantas vezes, Senhor, nós nos temos aproximado de Cristo como recurso, quando nos veríamos prostrar diante dele como Senhor. Deus. Querido Pai, mas nós te bendizemos porque o salmo que nos confronta com a morte termina com a certeza da vida. Porque aquilo que Davi anunciou profeticamente neste salmo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Como não te agradecer? O túmulo está vazio. O teu santo não viu corrupção. E nós sabemos, Senhor, temos absoluta certeza que em Cristo a nossa esperança não termina na sepultura. Obrigado porque na tua presença há plenitude de alegria. Porque à tua direita há delícias perpetuamente eternas para todos os que estão unidos ao teu Filho pela fé. Restaura-nos, Senhor. Restaura o nosso coração, por vezes cansado. Senhor, tu conheces todas as coisas e se algum crente aqui está ferido, restaura-o. Ensina-nos a descansar não em circunstâncias favoráveis, mas na tua soberania. Pois ela é perfeita, ela é completa. Tu és soberano e perfeito e puro e reto e justo. Não nas nossas obras, mas na obra consumada, completa de Cristo Jesus. Senhor, guarda-nos que ao sairmos daqui, guarda-nos, Senhor, não apenas daquele pecado visível, mas da idolatria escondida, subtil, que se esconde em nós, da autossuficiência silenciosa, achando que somos capazes. Livra-nos de uma fé que confessa só com os lábios, mas que não governa a nossa vida. Que o Cristo ressuscitado permaneça diante de nós, não como uma memória de um sermão que nós ouvimos, mas como o Senhor vivo, que reina, intercede, e nós sabemos que Ele voltará para nos vir buscar. Senhor, que até ao dia em que nós o veremos face a face, possamos viver aqui face a face, para a Tua glória, possamos viver na presença dEle, possamos olhá-lo, Senhor, face a face, tendo a consciência da sua presença para a tua glória. Ajuda-nos a viver desta maneira na força do teu Espírito, firmados na esperança que jamais nos decepciona. Senhor, nós não oramos como pedintes, nós oramos com gratidão. Porque sabemos que quando oramos segundo a tua vontade, sabemos que tu nos ouves. E se sabemos que tu nos ouves, sabemos que alcançamos o que te pedimos. Oramos com gratidão, com reverência, com confiança, no nome santo, poderoso e suficiente do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós podemos dizer amém, meus amados.